eu queria descobrir o mundo. Como eu falo pro pessoal, quando eu era mais novo, eu queria... tipo assim, não queria ser famoso, mas eu falei, cara, eu quero que as pessoas lembrem disso aqui. Quando eu entrei na canoagem, foi em 2005, em 2004 eu tive um acidente. O médico falou que você não pode fazer esforço físico. Hoje eu levanto no supino 160 quilos. Rapaz, então vou cavar uma piscina lá em Moleza pra Não você. pode fazer esforço físico, não pode pegar peso. Eu falei, cara, se eu fosse escutar o médico, eu estaria hoje tendo que me aposentar. Aí quando o cara fala, rapaz, não é preguiçoso. Eu falo, rapaz, você sabe quem é o campeão mundial? E que fez um baita de um tempo, não sei o que, na canal? Quem? Eu. E sou baiano. Como é que eu sou preguiçoso? Como é que a gente é preguiçoso? Não, isso aqui é porque é brincadeira. Eu falo, não, essa brincadeira tá errada, meu filho, não tem como não. Fala, nação! Saudações rubro-negras! Estamos chegando com mais uma edição do MengoCast, o podcast do Mengão feito para a nação. E num lugar especial demais, o Museu Flamengo, que registra a história do maior clube poliesportivo do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, que não é só futebol. Temos aqui 10 modalidades olímpicas, grandes nomes que fazem parte da história do clube. E hoje, o nosso convidado é um orgulho do esporte brasileiro e um orgulho do Flamengo. Ele, com toda a honra e com todo o merecimento, está aqui no Museu Flamengo. Olha ali, ó. Nosso Isaquias Queiroz, grande campeão olímpico. Que prazer recebê-lo aqui no MengoCast. Seja bem-vindo, Isaquias. Só vou dar uma corrigida. Você falou que é para toda a nação. Na verdade, acho que acaba sendo para todo mundo, até de outros times, né? Que é para cada história aqui que acontece aqui, né? Que já os torcedores rivais vão gostar disso. E os rivais acompanham muito o Flamengo, né, Isaquias? Sempre tem que acompanhar, né? Para não ser pego de surpresa, né? Igual... Os famosos antes. Tá tudo bem, Isaquias? Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Muito feliz de poder estar aqui. Contando um pouco mais da minha história, um pouco mais de algumas curiosidades aí sobre a minha modalidade. Sempre um prazer poder representar o Flamengo na água, na telinha também. É legal, é legal. E tem muita história para contar. O canoísta brasileiro, campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de Verão em 2020 em Tóquio. Olha aqui, medalhas olímpicas do Isaquias. Ouro, Tóquio 2020, C1 1000. Prata, Rio 2016, Paris 2024. São 3 medalhas de prata e uma medalha de bronze no Rio 2016. O Flamengo tem a honra de contar com os 2 maiores atletas medalhistas olímpicos do Brasil. A Rebeca Andrade com 6 medalhas olímpicas, que tem o maior número de medalhas, e o Isaquias com 5. Cara, é um orgulho muito grande isso, hein, Isaquias? Muitas vezes o pessoal me pergunta se eu tenho noção de onde eu cheguei ou se um dia eu imaginaria que eu poderia chegar nesse patamar. Eu não, eu acho que nem no meu melhor sonho, quando eu iniciei na canoagem, eu poderia acreditar que chegaria a 5 medalhas olímpicas. Mas lógico que depois você vai treinando, vai ganhando uma medalha, ganhando outra, você vai começando a almejar, né, novos objetivos. Mas chegar a 5 medalhas olímpicas dentro do esporte olímpico brasileiro, dentro do Clube de Regata Flamengo, isso você tem que sonhar muito e também tem que botar em prática, né? Que eu acho que isso que nós atletas, eu, a Rebeca, a gente faz muito isso, de sonhar e acreditar que nosso sonho possa assim, se tornar realidade. E aí vai em busca da perfeição, né? Treinar para poder chegar lá e ganhar as medalhas e representar bem toda a nação rubro-negra, né? Que legal, Isaquias. Agora, eu falei das medalhas olímpicas. Eu vou levar um tempinho aqui, você me perdoe, para ler as medalhas do Mundial do cara. Que é brincadeira, olha aqui, ó. Ouro em Duisburg 2013, ouro Moscou 2014, ouro Milão 2015, ouro em Montemor 2018, mais um ouro em Montemor 2018, ouro em Zigzag 2019, ouro em Dartmouth 2022, prata em Dartmouth 2022, 6 medalhas de bronze, aí Jogos Pan-Americanos são 3 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata, Campeonato Mundial Júnior de Canoagem de Velocidade, 1 medalha de ouro e 1 medalha de prata. Minha cabeça aí. Rapaz, você ganhou isso tudo aqui. O pessoal chega e pergunta muito assim, isso aqui, quantas medalhas você tem no Mundial? Tem gente que fala que eu tenho 14. Eu falo, não, eu tenho 18, porque de adulto eu tenho 14 medalhas no Mundial de adulto, e do Mundial Júnior, juntando o Mundial Júnior, Sub-3, eu tenho mais 4.
Só que, cara, agora perguntar quais medalhas de ouro no Mundial e tal, aí agora Tem dá um um monte. zero na Você cabeça. viu que eu li aqui uma relação grande. Mas o Isaquias nasceu no dia 3 de janeiro de 1994, tem 31 anos, conquistou isso tudo aqui, né, que a gente falou. Agora todo mundo conhece o Isaquias, vê as conquistas, as medalhas, mas vamos lá para o início, lá para a infância, lá para a origem de tudo isso, o início do esporte. Conta pra gente, Isaquias. Olha, a minha infância, normalmente você fala, Isaquias, um garoto pobre. Cara, vim de uma família humilde, Sim. né? Simples, não tinha muita coisa minha mãe, mas sempre tentou dar muita educação pra gente. Vim ali de Ubaitaba, que em Tupi-Guarani se chama Cidade das Canoas, né? Opa, legal. Então, Opa, olha aí. já tem uma relação aí entre a modalidade e a cidade, Pô, né? você nasceu na cidade certa. Cidade das Canoas, olha aí. Isso, eu, É. o Erlon, a gente é irmão também de Batã, foi meu parceiro no Rio 2016, ele ganhou medalha de prata no C2. O Batã também se chama Canoa Forte, né, em Tupi-Guarani. Então, a cidade de Baitaba, Itacaré, o Batã ali sempre teve tradição, assim, na canoagem. Muita gente pergunta, tipo, pô, Zé, como você conheceu a canoagem? Por que a canoagem? Da onde veio a canoagem? Que ninguém no Brasil nunca conhecia e tal. Isso é legal. E aí a canoagem, ela já vinha ali da tradição do pessoal fazer o transporte do cacau, de todo o transporte ali também da parte da roça, né? O pessoal fazia o transporte das roças, vinha pelo rio, ia parar em Baitaba ou Itacaré ali, então já vinha uma tradição. E aí, quando eu conheci mesmo a canoagem de velocidade, o Jefferson Lacerda, que foi o meu mentor, e de vários outros atletas da canoagem da Bahia também, que ele teve a oportunidade de participar da Olimpíada, se eu não me lembro agora, não lembro se foi Barcelona, acho que é Barcelona. Sim. Ele 92. participou, isso. E aí ele levou a canoa para Bahia, uma canoa de Cuba que deram para ele. E ali, cara, foi onde ele espalhou toda a semente, vamos dizer assim, né? O Você Baitá, lembra a primeira vez que você entrou na canoa, que você remou, que você percebeu assim, pô, eu sou rápido nisso eu aqui? conhecia, eu sempre via o pessoal chegando É. dos campeonatos nacional, e aí tinha a carreata, né? O pessoal, até quando o Flamengo também ganha lá, o pessoal gosta de fazer uma carreata. Aí- Faz carreata. Só dá Mengão. E aí eu vi o pessoal fazendo a carreata no ônibus, eu falei, cara, eu ficava curioso assim, aí quando teve o projeto Segundo Tempo, eu tava na escola, aí o pessoal tinha futebol, canoagem, outros esportes, pô, se eu tivesse escolhido futebol, tava aí, ó, nesse meio agora aí, ganhando títulos aí, mas eu tinha escolhido futebol quando tava na escola, aí eu botei eu tinha colocado futebol lá, só que quando eu sentei assim, eu falei, professora, coloca pra mim canoagem. Olha só. Porque a canoagem já tinha, como eu falei, já tinha bastante resultado lá na Bahia, tinha atletas que já participavam de campeonato internacional e campeão nacional também a modalidade, né, a cidade, né. Então eu acabei escolhendo, comecei a fazer canoagem ali, quando eu comecei a remar o barco sentado, que a gente chama o caiaque. Sim. Mas depois eu acabei sempre ali observando o pessoal remando canoa. Aí eu falei pro treinador, eu quero fazer canoa, velho. Aí, pô, se você entrar na canoa, você já vai mudar já pra canoa direto. Quando eu peguei a canoa, mesmo eu não praticando ela, mas eu sempre ficava observando. Eu sou um cara que eu gosto muito de observar. Sim. Até hoje, não é à toa que, mesmo em casa, às vezes, sentado ali, deitado ali, eu começo a assistir o vídeo meu remando Mundial, Olimpíadas, os dos meus adversários também, porque sempre tem alguma coisa para melhorar ainda mais. E aí eu ficava observando, quando eu entrei na canoa, já saí remando já. Lógico, depois eu acabei virando, era difícil fazer o controle da canoa, mas eu saí uma boa distância remando, e o cara falou, cara, você tem muito talento pra canoa, bora mudar pra canoa. Fiquei assim, mas depois mudei, aí graças a Deus eu tive a sorte de ir pra uma modalidade que eu tinha potencial. Né? Grande campeão olímpico Isaquias Queiroz está curtindo a história, muito legal, né? Dê o seu like, comente, compartilhe, se inscreva na Flamengo TV. Estamos com o MengoCast recebendo aqui esse orgulho do esporte brasileiro, que é o Isaquias Queiroz. Cara, é destino, né? O Baitaba, cidade das Canoas. Isso, uma curiosidade foi que quando eu entrei na canoagem, foi em 2005, em 2004 eu tive um acidente. Como é que foi o acidente? O que aconteceu? É traquino pra caramba, né? Sem falar da queimadura que eu tive, torção no tornozelo. Mas eu li isso, você teve uma série de acidentes ao longo da sua vida. Porque eu acho que se eu não tivesse fazer canoagem também, eu acho que eu ia vir pra ginástica, porque eu gostava muito de dar mortal. Só que o problema é que, em vez ou outra, o joelho tava inchado, a mão tava inchada, às vezes caía de pescoço na areia. Mas eu gostava muito de dar mortal, mas
Aí depois eu continuei com a canoagem, mas em 2004 eu tava em casa, eu tava meio adoentado, né? Eu tava com febre. E aí teve um episódio lá embaixo que o pessoal falou, pô, mataram uma cobra ali perto do rio ali e tal. Aí eu queria ver, eu falei, cara, eu nunca vi, quero ver de perto. Aí quando eu subi em cima de uma mureta que tinha na beira-rio, né? E aí eu entontei, quando eu entontei eu caí de frente. Aí quando eu caí na água eu acabei caindo aqui em cima de uma quina de uma pedra. Rapaz. E aí, tipo assim, por fora eu não tive nenhum arranhão. Só tive um arranhão no braço. Quando eu caí, eu segurei na mureta e arranhou. Falei, cara, foi uma dor imensa, que literalmente torou o rim no meio. Nossa. E aí eu levantei, mal consegui andar. Aí quando algum pessoal viu que eu tinha caído, foi lá ajudar. Aí quando eu cheguei em casa, eu queria ir no banheiro, eu só urinava sangue, assim. Cara. Só sangue. Aí eu fui pro hospital direto já pra Itabuna, que é a cidade perto de lá. Meu Deus. E aí eu fiz a cirurgia, mas tipo assim, menos de um ano depois eu entrei na canoagem. E aí. Já tava de novo. Isso, só que o pessoal não sabia nada dessa história, que eu só tinha um rim. Cara. É tanto que muita gente hoje questiona, pô, isso aqui é seguro fazer esporte só com o rim? Pô, tive um acidente também, eu tive que tirar o rim e tal. Falei, cara, perfeitamente a pessoa consegue viver uma vida normal. Você é um ótimo exemplo disso, né? E aí, quando eu entrei na canoagem, o pessoal não sabia desse lado. Aí teve uma viagem que teve assim, aí o pessoal, logo no início assim, o pessoal falou, quem for pra viagem, dá o nome aqui. Aí um amigo meu gritou assim, bota o nome do Serrinho aí. O pessoal me conhecia pelo Serrinho. Era o seu apelido? Isso, muita gente na Bahia ainda me chama de Serrinho. Aí o cara, peraí, quem? Aí Serrinho. Quem é esse rim? O menino só tem um rim. Aí o professor Figueiredo, né, que hoje é treinador da seleção feminina. O cara, você tá doido? Eu vou levar um cara que só tem um rim pra um campeonato pra morrer lá no meio do rio. Aí acabei não indo pra essa competição. Olha só. Mas, porque ele ficou com medo, mas aí depois me conheceu direito e tal. Aí depois tive outras oportunidades, mas ao longo da minha jornada no começo lá na Baitaba, eu sempre sentia dores no abdômen. E aí a minha mãe às vezes falava, né, que ia me tirar da canoagem. Se me tirar da canoagem, eu vou fugir de casa e tal. Mas graças a Deus ela nunca me tirou da canoagem. Pô, ainda bem que ela não fez isso, né? Senão hoje não teria sido o campeão que eu sou hoje. Mas foi uma infância, ao mesmo tempo, bem agitada para mim. Uma infância ruim para minha mãe, né? Que direto ela recebia notícia ruim na rodoviária, que ela trabalhava como faxineira na rodoviária. Mas, cara, igual para o pessoal, eu vivi uma vida, uma infância boa, né? Traquinagem ali. Era levado. Ali. Muito, 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 muito. Aí, depois de um certo tempo, com 15 anos também, já saí de casa já, né? 15 anos? Eu comecei com 11 anos, meu acidente foi com 10 anos, comecei com 15 anos na canoagem, com 11 anos, e com 15 anos já fui para a seleção já. Aí eu saí novo. Graças a Deus, desde lá para cá, eu nunca saí da seleção. No máximo, saí em 2023 para ir dar uma reduzida no treinamento. Mas acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, de acreditar no esporte. Cara, o esporte transforma a vida do cidadão, né? De uma criança. Isso para mim foi a melhor coisa que teve, foi conhecer a canoagem na minha vida. E quando a coisa começou a ficar mais séria, como você está relatando, você entrou na seleção brasileira, Jesus Morlan. Isso. Fala dele para o nosso público aqui no MengoCast, a importância dele. O Jesus Morlan, acho que foi a mesma coisa que foi pro Flamengo, né? O divisor de água, o Jorge Jesus, né? 2019 ali, 2020, né? O Jesus estava aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Porque a gente tinha como é que fala o nome? Flamengo, vamos dizer, naquela época o Flamengo acho que tinha uns 32 anos, né? Sem ganhar a Libertadores já, né? Isso, acho que por aí. Em 2019? 2019. 38 anos. E aí chegou Jesus e mudou, e hoje o Flamengo tá ganhando tudo. É isso aí. Mas a canoagem do Brasil, ela tinha uma limitação que a gente tinha... a gente não tinha um conhecimento muito da parte prática e teórica, né? Na canoagem. E aí, em 2012... O Jorge Jesus o Jorge Jesus, o pessoal conhece, ele é espanhol, né? De Pontevedra ali. O Jesus Morlan. Jesus Morlan, isso, Jesus Morlan. Isso. E ele treinava o David Cal. O David Cal, hoje, ele também é um dos maiores atletas olímpicos da Espanha, com 5 medalhas olímpicas na canoagem. E hoje ele só fica atrás do Cravioto, também, que é da canoagem, que chegou agora há pouco tempo, acho que a 6 medalhas olímpicas na canoagem, no caiaque. E ele, em 2012, foi a última Olimpíadas que teve com o David Cal, e aí o Comitê Olímpico estava se programando para fazer a Olimpíada no Rio, e aí eles queriam expandir o quadro de medalha, né? E aí a gente sempre vinha ali naquela questão de participar de um Mundial, mas não tinha um resultado muito bom. O Nivaldo participou da Olimpíada de Pequim, em 2008, não, 2007. Ele participou da Olimpíada de Pequim, mas não conseguiu um resultado muito relevante, né? Mas pra gente foi um dos caras que foi o primeiro da canoa a participar de Olimpíadas.
Aí o Jorge Jesus começou a conversar com o Comitê Olímpico em 2012. E em 2013, eu estava no Rio de Você Janeiro é ainda. Mengão mesmo, é Jesus Morlan, hein? E Jesus Morlan. Esse cara é Mengão mesmo, porque não tira o JJ da cabeça. Não, o Jesus Morlan. Mas é Jesus, tudo Jesus, é tudo bem. A gente só chama de Jesus também. Jesus, é o Susso, né? Isso. E aí ele veio em 2013, no dia 1º de abril. A gente até achou que era mentira. Pensava, o Jesus tá vindo, o Jesus Morlan tá vindo. Treinar você e falou, cara, não é possível. O cara vai largar a Espanha, que ou não, um país que já tava muitos anos ganhando medalha, pra vir treinar a gente do Brasil, que nem resultado a gente tinha. Tinha resultado de Mundial Universitário com o Univalter. E aí ele chegou no Brasil, a gente não entendia nada de espanhol, eu não entendia nada de espanhol. Olha só. Não entendia nada do meu treinamento. E ele era um cara, tipo assim, a gente do Brasil temos o jeitinho brasileiro. Sim. Vamos fazer assim, desse jeito e tal, uma brincadeirinha. Só que quando ele chegou, cara, ele chegou de cara fechada. Muito. A gente falava, parecia que ele tinha raiva. Sim. Mas é um cara que trabalhava. Fazia o trabalho dele, não gostava de brincadeirinha, de piadinha. Só que quando ele foi conhecendo a gente, ele foi vendo que, até deu uma entrevista com o comitê, ele falava, cara, quanto mais eu parto treinamento pesado pro menino, mais eles dão risada, mais eles brincam, mais eles estão felizes. Eu não entendo, normalmente. Vocês cativaram o cara. Isso, ele fala, era para os meninos estar cansados, mas eles fazem o treinamento, executam o treinamento e depois tá dando risada, tá brincando. Legal. Entendeu? E aí a gente começou a treinar em dia 1º de abril. E logo em seguida, tipo, 2 meses depois. De que ano? 2013. 2013. E aí, tipo, em maio, a gente já teve Copa do Mundo. Em maio já tava ganhando medalha da Copa do Mundo já contra os caras que já participavam de Olimpíada, tudo isso. Foi a primeira Olimpíada, primeiro campeonato assim, que eu disputei quase de igual para igual com o Sebastian Brendel, né? É um cara que me deu uma motivação a mais para ser campeão, né? Que a gente disputou muitos campeonatos junto. Mas ali em 2013 a gente já tinha sido campeão Copa do Mundo com Jesus. Com o Jesus Morlan, né? Jesus Morlan. Jesus Morlan. Você vê que Jesus, né? Bom nome, boas lembranças, olha aí, que bom. E aí, em agosto, a gente se tornou campeão mundial com ele. Olha só, entendeu? Em menos de um ano. Porque a gente nunca tinha conseguido, durante anos acho que tem a canoagem, se eu não me engano, a canoagem tem... Agora me pegou, agora que eu não lembro quantos anos a canoagem tem, a confederação, né, de canoagem, né? A canoagem mundial tem muito mais anos. Sim. Mas ali em pouco tempo, menos de um ano, a gente foi campeão mundial. E aí o pessoal começou já a conhecer a história da canoagem, o potencial. Só que quando ele chegou, era um método de treinamento que a gente não conhecia, não entendia, não sabia como funcionava, só que ele também, ao mesmo tempo, ele olhava para o ser humano. Olha, que legal. Ele chegou, a gente não tinha muito, o pessoal não tinha muita ligança pra gente, não se importava muito com a parte da canoa. E quando ele chegou, ele falou, meu trabalho aqui é assim, eu não trabalho com escravo, eu trabalho com o ser humano. Então, se eu quero que meus atletas tenham o melhor desempenho na água, eu preciso que meus atletas tenham melhores condições de alimentação, de moradia e de salário. A gente tinha muito tempo já sem receber salário. E aí, o cara regularizou tudo certinho. E também falou assim, agora vocês estão bem? Tamo, agora vamos treinar. Você acha que se não fosse a presença dele, que eu estou percebendo que foi fundamental, você teria se tornado esse cara que está aqui? Acho que não teria me tornado. Não? Foi fundamental? Sim, porque ele soube conduzir o Isaquias, que hoje todo mundo conhece. Pô, o Isaquias é um cara tranquilo na dele, mas antes, tipo assim, eu vim de uma família, eu vim de baixo. Então, nunca gostei que ninguém pisasse em mim. Sim. Entendeu? Então, muita gente, às vezes, questionava. Como que um cara que nem terminou o colégio ganha mais do que eu? Sim. Entendeu? Então, sempre teve esse questionamento dentro da minha confederação, né? Cara, é só você ir lá, ficar debaixo do sol quente, tentar vomitando, né? Porque tem vários treinamentos que eu chego a vomitar, passar mal, e você vai poder ganhar o mundo, né? Não só em questão salarial, como de fama, de várias coisas. Então, eu vim de baixo, então não deixei ninguém pisar em cima de mim, mas eu era um cara muito, às vezes, brigão, pela questão de falar, cara, eu não vou aceitar isso, entendeu? Sim. Então, mas ele soube conduzir essa questão de saber que eu sempre ia em busca do meu direito, em busca das melhores condições para mim. Só que mesmo assim, como a gente fala, hoje a gente dentro do esporte, dentro do futebol, né, entrando até nessa área do futebol, a gente vive um dilema, né?
treinador nacional ou treinador internacional para a seleção brasileira. Pois é, tem isso. Então tem essa questão. Então a gente sempre teve essa questão, até hoje mesmo o Lauro, ele sempre falava, cara, ele mesmo fala, eu achava que eu sabia de canoagem, que eu entendia de treinamento, que eu entendia de fazer um programa de treinamento. Só que quando Jesus começou a passar para ele o método de treinamento, começou a ensinar para ele que também a gente vive em base de matemática, né, de cálculos, que quando eu vou treinar, a gente começa a fazer isso. Vamos para matemática. A gente tem que fazer tal tempo, tanto de remada, fazer o barco andar, tantos metros por remada, por segundo. Qual é a condição do vento? O vento está a 5 metros por segundo, então a gente vai ter que andar mais rápido, o vento está contra. Então a gente vive na matemática. Então antigamente era, o que vamos fazer hoje? Vamos fazer isso. Tipo, mas por quê? Entendeu? E tanto que até o Comitê Olímpico, depois que Jesus chegou, perguntava, mas por que esse número? Por que esse treinamento? Ele falava, porque eu fiz a matemática, eu fiz os cálculos, eu fiz o método de treinamento e bate. Não é à toa que ele já tinha 5 medalhas olímpicas, né, na Espanha. Fantástico. Então, ele trouxe pra gente, e hoje o Lauro chega e fala para todo mundo, cara, se não fosse ele, o Lauro não teria aprendido muito mais de método de treinamento, e se não fosse ele, também ninguém teria conhecido o Isaquias Queiroz. Porque eu tinha sido campeão mundial júnior, mas só que para você se tornar campeão mundial adulto ou campeão olímpico, é outro método de treinamento, é outra categoria, é outro pensamento de competição. É um outro patamar. É outro patamar, literalmente. Então, até ele passa pro menino lá, o Matheus, hoje, que também é do Clube de Regata do Flamengo, e fala, cara, você foi campeão na Júnior. A sênior é outra coisa, é outra visão, é outra categoria. Então, não pensa que você foi campeão mundial júnior que você vai chegar na sênior ganhando. Então, quando ele chegou, ele implementou todo o método de treinamento, toda metodologia, e a gente acreditou. Que legal. A gente foi e falou, cara, vamos lá. E aí, tanto que até o menino me pergunta hoje lá, isso aqui é você alguma vez repetir o treinamento? Repetir quando a gente fala, tipo assim, treinar água hoje. Não consegui fazer o treinamento, tava cansado, não cansado porque eu tava fazendo outras coisas, mas tipo assim, você vem de segunda a sábado, chega no sábado você tá cansado. Sim. E aí você chega no sábado, não fez o treinamento, desistiu no meio do caminho, o treinador vai falar o seguinte, no sábado à tarde vamos repetir, em vez de você descansar, não vamos repetir o treinamento. Olha só. Então eu repeti uma vez, porque foi logo no início mesmo, 2013, que eu não entendia muito bem, fiz o treinamento muito errado e acabei cansando demais, e de tarde vamos repetir o treinamento. Repeti, mas nunca repeti o treinamento. Lá direto vários atletas fazem isso. Aprendeu direitinho, Eu né? aprendi direitinho, mas literalmente se não fosse ele, eu acho que eu não teria ganhado essas 5 medalhas olímpicas, não teria ganhado essas 18 medalhas mundiais. Olha, Isaquias, como você sabe disso? Cara, o que a gente conviveu com ele. Sim. A gente conviveu com ele e viu que... Ele mudou. Isso, mudou. Então hoje, antigamente, como eu falava, né? A gente era convidado a entrar na raia, antigamente. Hoje a gente é meio que excluído. Fala, pô, tio brasileiro, pelo amor de Deus. Então, porque senão vai dar ruim pra nós. Vai dar ruim pra nós. Então ele mudou essa visão do... E eu tô vendo aqui, Isaquias, que o resultado realmente vem muito rápido, porque em 2013, no Mundial de Canoagem de Velocidade, você conquistou o bronze na prova olímpica dos 1.000 metros, a primeira medalha de um atleta brasileiro na história do Mundial da categoria. Isso, entendeu? Antigamente, não só de Mundial, até Cuba já tinha ganhado alguma medalha na canoa antes, né? Mas antigamente era só europeu ou asiático na Olimpíadas, Mundial, Olimpíadas. Hoje, agora vamos dizer em Tóquio. Em Tóquio, no seu 1.000 metros, deu Brasil, China e Moldávia, na Olimpíada. No seu 2.000 metros, deu China, deu Cuba, China, Alemanha e Brasil, no seu 2.000 metros. Então, o mundo mudou muito. Mas, como eu falei, 2011 eu fui campeão mundial júnior, 2012 eu dei aquela sumida que eu ainda era segundo ano júnior, e aí deu aquela caída na seleção, e Jesus chegou, e quando chegou a gente já foi campeão mundial. Um ano pós-Olimpíadas, lógico que, como a gente fala, né? O ano pós-Olimpíadas é um ano um pouco mais fraco, um pouco mais tranquilo. Igual para muito pessoal. Cara, gente, vamos ter calma comigo esse ano, que esse ano para mim é um ano de relaxar, começar a preparar o corpo, porque a gente tem uma jornada muito longa, 4 anos para Olimpíadas, mas mesmo assim, naquele Mundial de 2013, que foi na Alemanha, e o Jesus mesmo falou que foi um Mundial que ele nunca tinha visto. Ele disse que o pessoal ficou de pé na arquibancada, me aplaudindo quando eu ganhei o C1 500 metros. Que legal. Eu disse, eu nunca vi uma medalha ser tão aplaudida como a sua. Porque o pessoal viu que era uma coisa diferente. Pô, um brasileiro ganhou um mundial. Então, eu tinha ganhado a medalha no seu 1.000 metros, medalha de bronze, a primeira do Brasil, e a medalha de ouro no C1 500 metros. E de lá para cá, eu vim
pódio só em 2013, 10 anos depois que eu fiquei fora do pódio mundial. Porque foi um ano, já tinha vindo de 9 anos seguidos em pódio, e eu estava muito cansado já, Sim. tinha vontade de parar, vontade de dar uma descansada. E aí eu fui para cá em 2013, mas foi bom para dar aquela descansada para 2023, 2024 a gente voltar de novo para a medalha de Paris, né? Que a gente vai chegar lá. Que beleza. Mas foi um ano para mim muito histórico, porque saí de Ubaitaba, e sempre quando eu volto de Ubaitaba, eu volto lá e falo, cara, quando eu ou alguém ia sonhar que ia sair um cara daqui, um moleque daqui, para ganhar o mundo, entendeu? Emociona, né, cara? Entendeu? Então é uma coisa totalmente, às vezes, inimaginável, né? Mas nada é impossível, né? Nada é impossível. Então é uma coisa que hoje eu me orgulho bastante do que eu conquistei. E, como eu falei, ainda continuo treinando porque eu quero ganhar mais coisas ainda, né? Que legal. Vai ser difícil bater a Rebeca, mas vamos lá, né? Tá aí. Aliás, você falou o seguinte, é um ano pós-olímpico que é mais devagar, mas já começou? Já começamos treinando já começou treinando, mas eu tenho um moleque lá que é o Matheus e o Gabriel, que é dois atletas também que representam o Diego do Flamengo, que quer ganhar de mim. Então, pô, eu quero... Isso é bom, né? Isso ajuda. Isso é bom, me ajuda, me dá um gás a mais, né? Rivalidade dentro da água, que antigamente só tinha eu. O Jesus tinha vez chegava, Jesus Morlan chegava, ia treinar, tinha eu, o Erlon, os outros, mas falava, seguinte, hoje vai ser só Isaquias. Porque já sabia que os outros, até porque o Erlon também remava barco de equipe, Sim. individual é prova totalmente diferente, não é a mesma coisa. Então, ia só eu pra água sofrer. E aí eu falava, caraca, mano, sou eu sozinho. Aí já hoje não, hoje tem o Matheus, o Gabriel. Então a gente acaba tendo uma rivalidadezinha na água ali. Tipo assim, uma juventude a mais, um gás a mais que briga com a experiência, né? Eu falo pro pessoal, é a juventude contra a experiência. Isso é legal. É Matheus e Gabriel. Matheus e Gabriel. São os caras que estão treinando contigo lá. O Gabriel, hoje ele tá remando um barco de equipe comigo, o C2. A gente tá se programando para ir para a Copa do Mundo e para o Mundial também. E o Matheus, ele foi campeão mundial júnior no ano passado. Ele estava na Olimpíada também, mas como ele viu, né? O Mundial Júnior é uma coisa e Olimpíadas adultos é totalmente diferente. Com certeza, para eles é um privilégio estar treinando com você também, passando a experiência. Só que a juventude, às vezes, é complicado. Porque é o que a gente fala. O treinador mesmo fala, cara, vocês podem ter a oportunidade de treinar com o melhor atleta do mundo do lado de vocês e vocês, às vezes, não aproveitam. Às vezes não imprime um ritmo para ir com ele, às vezes deixa ele ir na frente, às vezes vocês vão na frente, o cara passa de vocês, vocês não acorda. Então, às vezes, até eu falo, cara, eu não entendo. Eu tive a oportunidade de treinar com o David Cal, que era o cara que tinha 5 medalhas olímpicas na país, que tem, né? Mas ele veio da Olimpíada de Londres, para treinar com a gente no Brasil. Ele tava bem acima do peso, mesmo assim é um cara que se dedicava pra caramba. Sim. E aí Jesus falou isso aqui, cara, olha pra ele, entendeu? Olha pra ele, vê o que ele faz e vai atrás. Então hoje, às vezes, a juventude chega lá e não quer sofrer. E o treinador mesmo fala, cara, pra ganhar medalha, tem que sofrer aqui, não tem jeito. Se não sofrer aqui, não vai chegar lá, não vai ganhar medalha, porque os outros lá não vão deixar os outros lá treinou, sofreu para chegar no Mundial. Então tem que treinar aqui. E às vezes o pessoal dá um miguezinho, às vezes até raiva, que eu falo, caraca, mano, não é possível, tá tendo uma oportunidade. Tem muito Miguel lá? Porque tipo, tem uma época que teve jornalista que tava bem assim, o Isaquias tem todo investimento com o Comitê Olímpico. Mentira. Diferente hoje, vamos dizer, até vamos botar uma relação Flamengo hoje. O Davi Luiz tem a seleção principal. A seleção, né? O Flamengo principal, o time. O Felipe Luiz. E tem outro treinador para base. Sim. Já na canoagem, o treinador do Isaquias é o que treina a base. Então, toda a estrutura da seleção não é para mim, é para a seleção inteira. Entendi. Eu não tenho um treinador particular. Entendi. A seleção tem um treinador e que eu treino com o treinador, que é o Lauro. O Lauro, ele treina mais, se eu não me engano, mais 7 atletas sênior e mais uns 3, 4 da base. Então, os atletas da base têm a oportunidade de treinar com o treinador principal, o que lá fora não é assim. Lá fora, o treinador principal é uma coisa, o treinador da base é outra. Então, o moleque tem essa oportunidade, mas às vezes não aproveita. Às vezes o treinador dá bronca, às vezes passa direto lá, o treinador dando bronca. Mas, cara, em mim que não vai dar bronca, porque eu não vou deixar, porque é só eu fazer o treinamento. Eles fazer o treinamento que vai dar tudo certo. Entendeu? Que maravilha. Então é o seguinte, aproveitem, estão acompanhando o Mengocast, conselho do nosso super campeão olímpico, o Isaquias Queiroz. Ouçam os mais velhos, que têm mais experiência, a gente aprende com os jovens, mas também temos muita coisa a ensinar. E essa troca é muito boa, né? Mas uma coisa, às vezes, que às vezes eu sempre ouvi, e às vezes eu falo e é verdade. Quando você se acostuma
né? Você acostuma com o cara ali, parece que não é nada. Sim. Ela pode ser o maior campeão, vendo nada. Mas se chega outro de outro país, os caras passam, só pode até sentar no colo. Entendeu? Tipo, ai, como que é isso, cara? Mas, tipo assim, não me importa, né? Os caras que quer mesmo, uma vez tá comigo lá, coisa que. Minha remada, como eu tava, cara, a remada tá boa, às vezes eu dou bronca, às vezes o treinador fala bem assim, Isaquias, cara, deixa, não quer, se preocupa com o seu. Sim. Porque lá na frente, o Mundial, a Copa do Mundo vai cobrar. E quando chega lá que não ganha medalha, só você ganha medalha, aí fala, por que só o Isaquias ganha medalha? Fala, porque ele treina. Sim. Entendeu? Só que eu não consigo, pô. Eu chego lá, às vezes eu treino, às vezes o atleta lá atrás, aí eu xingo, brinco, falo com o treinador, porra, cara, dá bronca nele. Isso aqui eu vou fazer o quê? Já dei bronca, já dei punição, já botei pra ter treinamento extra, às vezes não quer. Cara, eu não posso fazer nada, só depende do atleta, mas, cara, igual eu falo, a melhor coisa, cara, é você chegar lá e treinar, fazer o treinamento, executar o treinamento, e quando você chega na competição, mesmo que você perdeu, você fala, cara, eu treinei, eu fiz tudo certinho, não... Alguém fez coisa a mais do que eu, agora é voltar para casa e tentar fazer algo a mais, né? Igual a gente faz, todo ano a gente ganha, só que chega em casa não vai repetir o mesmo treinamento, mesmo projeto. A gente vai fazer o quê? A gente vai treinar a mais, fazer um treinamento a mais, porque a gente sabe que quem perdeu vai querer ganhar da gente, né? Muito bom! Mengocast no Museu Flamengo, com uma das maiores glórias do esporte brasileiro, Isaquias Queiroz, super campeão olímpico, atleta do Mengão. Deixa o seu like, comente aí, compartilhe, se inscreva na Flamengo TV, a mais querida. Isaquias, Los Angeles 2028, vai ser a última? Espero que sim. Espero que sim. Pivete, né? Eu falei isso em 2024, né? Mas só que, tipo assim, quando você ganha uma medalha, são 4 anos treinando. 4 anos é muito sofrimento. É muito sofrimento, cara. É ruim. Como é que é a rotina ali? Como é que é? Cara, o treinamento é tipo assim, hoje eu vivo com minha esposa Laina, o Sebastião, né? E o Luigi, né? O meu mais pequenininho, o meu pivete, minha pimentinha lá. E eu não aproveito muito minha família. Às vezes até o pessoal do Flamengo fala, pô, aqui, tem como você vir aqui no Rio? Eu falo, cara, eu tô treinando, não tem como, tá bem complicado pra mim e tal. Então, minha vida eu acordo, às vezes levo meu filho pro colégio, ou às vezes meu amigo que tá me ajuda a levar o Sebastião no colégio, eu tomo meu café, vou treinar, volto meio-dia, almoço, vou descansar, acordo e vou treinar de novo. E volto às vezes 7, 8 horas da noite, ou às vezes tem um descanso à tarde, na terça ou quinta à tarde. Aí eu tenho que dormir, tenho que descansar. Sim. Então a minha rotina, ela não me permite fazer muitas coisas. Porque eu sou um esporte que, se eu ficar um dia, igual os caras do remo aqui, talvez, se ficar um dia sem remar, parece que perde remada, perde o ritmo. Isso, então, bem esporte que às vezes permite o cara fazer uma academia, um trabalho regenerativo, fazer outra preparação. Já a gente não, todo dia a gente tá remando. Então eu treino de segunda a sábado, tenho um descanso só terça à tarde, quinta à tarde, o sábado à tarde e o domingo. Só que esses dias, que é descanso, ele é um treinamento também. Ou você vai descansar, ou na semana seguinte você está cansado. Para recuperar, né? E aí você está cansado, o treinador não quer saber. Fala, cara, tá cansado? Por que não descansou? Caramba. Então, o treinador cobra, a torcida cobra. Sim. Quer saber o resultado. Isso. E chega lá na frente, na competição, o que você não ganhou a medalha vai ser cobrado. Tipo, você vai chegar e falar, pô, como eu falei, por que não ganhei? Porque talvez você não treinou, não descansou corretamente. Então, eu sou um cara que eu priorizo muito o meu descanso. O meu descanso é muito valioso para o treinamento seguinte. Se eu não descansar, eu não consigo evoluir. Então, é um treinamento muito puxado, que eu não consigo sair com meu filho para ir no shopping. Saio, às vezes, uma saidinha rápida, vou lá, levo para brincar, tomo um cafezinho no shopping, volto para casa. Não consigo ir na Bahia muitas vezes, no máximo é só final de temporada. Então, é uma rotina de treinamento muito cansativa, que, como eu falei, não me permite muitos erros. Os erros, para mim, é fatal. Se eu cometer algum erro no meio da temporada, isso pode me custar uma medalha de ouro. Até porque, né, Isaquias, para você atingir o topo que você chegou lá, é muito difícil. Mas se manter, é mais difícil ainda. A excelência é muito difícil, né? Você chegar na perfeição, né? Mas, como o pessoal fala, é tentar chegar o máximo próximo possível, porque... Às vezes nós somos ser humano, às vezes estamos cansados, não vai conseguir evoluir, não vai conseguir ter um dia bom. Eu tento ter 2 vidas. Atleta e pai de família, e às vezes um pouco de vida social, mas é muito difícil. Então, até hoje mesmo, a gente, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, a gente mora, eu não tinha casa. Eu tinha casa na Bahia. Então, a gente vivia de aluguel, morava em casas de aluguel. Só que eu nunca me senti de lá, então eu fiz o quê? Falei, vamos comprar uma casa, pra gente mais confortável. Só que essa casa não tem piscina. Não tinha uma área de lazer boa.
Aí agora eu tô botando a mão na massa, construindo a piscina, construindo a área de lazer, vai ter um telão lá para assistir o jogo do Flamengo, vai ter uma mesa de sinuca. Na Flamengo TV, bota lá, na Flamengo TV. Vai ter uma mesa de sinuca, vai ter uma mesa de disco, meu filho gosta muito de jogar aquele discozinho, de ficar batendo, para eu poder fazer o quê? Treinar, em vez de eu ter que ir no shopping ou em qualquer outro lugar, eu tenho uma área boa de convivência ali em casa. Se divertir em casa. Se divertir em casa, porque também é aquela coisa, se você vive muito só esporte, você fica doido. Sim. Entendeu? Você, cara, treina. É uma hora que você precisa Eu esparecer. vivi muito isso, de 2013 a 2003. Eu ainda sou louco por esporte. Eu quero ganhar, quero treinar, quero Dá pra treinar. perceber você falando, o seu olho brilha, você tem uma paixão por isso. Então, mas mesmo assim, eu tenho que entender que eu tenho que tentar conviver um pouco com minha família, viver uma coisa ou outra para exatamente aliviar essa pressão de treinamento. E eu sou um cara que me cobra muito. Quando não treino bem, às vezes até treinando bem, eu falo, pô, treinador, a minha remada não estava boa, o barro não estava bem. Eu falo, cara, isso aqui daqui de fora tá bem. E talvez seja a sensação. E eu sinto muito isso. Às vezes, quando eu tô mal, às vezes eu sinto que eu tô rimando mal, parece que eu tô rimando melhor ainda. O treinador Jesus sempre falava isso, o Jesus Morlan, que ele falava. Isso aqui, às vezes o atleta, quando chega na competição, ele se sente mal, mas o barco tá andando melhor ainda. Então, às vezes eu sinto essa questão, mas só que eu quero ter essa parte dessa convivência em casa para eu poder dar aquela aliviada quando chegar em casa. Às vezes criar uns conteúdozinhos diferentes, pessoal que só canoagem na rede social, vai falar, eu não vivo canoagem. Me mostra um pouco da sua vida pessoal. Você pensa em virar influencer? O Isaquias influencer? Queria, mas não dá, né? Não tem tempo, né? Não tem tempo, né? Às vezes o pessoal me cobra muito, os patrocinadores me cobram muito. As pessoas pedem isso pra você? Pede muito, fala, pô, às vezes até um post que eu faço da minha vida fora do esporte tem mais visibilidade do que do esporte. Muita gente fala, pô, Isaac, eu queria ver um pouco mais fora da canoagem, ou até mesmo um pouco do bastidor, porque eu posto muito vídeo eu rimando. O pessoal quer entender a dinâmica do barco, como que o barco é feito, como que é o meu material, o que eu faço antes da água, antes da competição. Antes da competição eu não consigo colocar muito, porque ali é uma área que eu tenho que focar muito. Entendi. 2021 eu tava em Tóquio e o Jorge Bichara tava lá. Cara, ele tava nervoso pra caramba, eu tava dançando. Tava até na época, eu tava ouvindo até um Hungria hip hop. Aí o pessoal falou, caraca, que esse cara tá dançando, cara? O cara tem uma final olímpica agora aqui. Eu falei, cara, esse é meu mundo. Aqui eu vou fazer agora o que você ama, o que você gosta. Fazer. Então eu tenho que estar tranquilo. E aí eu tava lá dançando, curtindo. Só que se eu parar pra criar, pra mostrar esse lado, cara, eu posso errar alguma coisa. Eu posso concentrar, mas eu quero. Esse ano, esse ciclo de 2024 até 2028, eu quero mostrar um pouco mais dos bastidores, um pouco mais da minha rotina em casa. Como que é a canoagem. Sucesso. Tá fazendo, sabe por quê? Tem um story seu que a produção aqui falou comigo. Você viu o Isaquias cavando a piscina da casa? O que é isso? Eu não tive a piscina. A cavação não foi sozinha, não. A minha esposa conseguiu lá ver uma reta escavadeira pequenininha. E aí cavou, mas só que a prainha não deu pra cavar, então teve que cavar na mão. Rapaz. Eu tenho um carro de sangue aqui ainda, aqui, ó, na mão aqui. Tá doido isso aqui. Mostra a lista aqui. Um carinho de sangue que foi cavando. Meteu a mão na Só que às vezes, eu tenho que tomar cuidado, porque como eu treino todo dia no limite, é um esforço errado ali, eu posso ter uma lesão. Graças a Deus, eu nunca tive lesão. O que eu tenho, às vezes, é um incômodo no quadril ou no joelho, pelo movimento repetitivo, né? Mas, graças a Deus, eu nunca fui um cara de sentir lesão, porque, como eu falei, eu acho que minha vida é tão focada dentro do esporte que eu não tenho tempo para fazer outras coisas. Você é um atleta preparado, né? Só que eu acho que também a questão da equipe técnica, né, por trás ali, o Lauro mesmo e o Jesus Morlan, ele sempre foi um cara de fazer a contabilidade e pensar, pô, o atleta já está sobrecarregado, vou diminuir, entendeu? Então, às vezes, só em olhar o atleta, ele fala, pô, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma diminuída, vai em casa, na Bahia, vamos dar uma viajada aí, para diminuir a carga de treinamento. Mas a gente tá mexendo lá na piscina lá, tivemos um probleminha com o pedreiro lá. Aí que houve com o pedreiro? O que aconteceu? O cara tava fazendo lá, a gente acabou pagando a mais, tipo assim, do valor dentro do que era combinado. Sim. Só que, o trabalho prorrogou demais, o valor que eu fiz saiu fora do orçamento, não era esse. Aí eu falei, mano, é o seguinte. Obrigado. Aí, obrigado, valeu, não quero confusão. Aí foi embora, aí a gente acabou vendo outro pessoal fazer lá, tá dando continuidade lá. Agora a prioridade da gente é dar continuidade na piscina, né? Pra curtir um pouquinho a nossa vida. Você tirou quanto de areia lá?
Cara, Foi bastante, né? foi bastante. A gente cavou, É. a tainha tinha que ter mais ou menos 50 centímetros de profundidade, precisava cavar mais uns 30 centímetros, a gente cavou 45, só que foi 2,50 m por 3 de comprimento. O homem ficou mais forte ainda. Mas depois Vai. teve que nivelar o fundo da piscina ainda, É. compactar. Agora, a gente ajuda os caras que os caras estão lá, a gente ajuda a cavar, tirar a terra. Agora, rapaz, vou lhe falar. Cavar, tirar a terra de quintal, que é um infinito. O cara tira, cavou um pouquinho de novo, voltou todo o tamanho de novo. É mesmo aqui. Eu falei, vamos aterrar o quintal aqui, que é mais vantajoso, mano. Tá doido, não. É muita. A terra parece que é um empecilho na vida lá. Ah, muito legal. Histórias do Isaquias Queiroz aqui no MengoCast, o podcast do Mengão, feito pra você, ligado na Flamengo TV, feito pra nação e pros secadores também, pros antes, como disse aqui o Isaquias, que os torcedores dos outros times estão sempre ligados no Mengão. Falando em Mengão, você é muito Flamengo, você sempre mostrou a sua paixão pelo Flamengo, grande torcedor do Flamengo e atleta do Flamengo. Como o Flamengo entrou na vida do atleta Isaquias Queiroz? Bom, tirando a parte de torcida, né, que na Bahia lá, sul da Bahia, quase em peso ali é Flamengo, né? Lá só dá Mengão, né? A gente tem a torcida do Bahia, do Vitória lá, que é mais um pouco mais em cima, né? Ali, parte de Salvador. Mas a questão da parte de baixo do sul ali, o pessoal sempre mostrava a transmissão do jogo do Flamengo. E sempre tem Flamengo. Mas dentro do esporte, assim, eu comecei, como eu falei, eu comecei na canoagem em 2011, 2005. E aí, em 2009, eu fui para a seleção em São Vicente, na Baixada Santista. E em 2010, no meado de 2010, eu vim morar aqui no Rio de Janeiro. Sim. A gente treinava aqui na garagem do Remo. Sim. A gente foi super bem recebido aqui com o pessoal do Flamengo, mas a gente antes ainda não fazia parte do Clube de Regatas Flamengo. Sim. Foi uma parte do Comitê Olímpico que queria que a gente treinasse aqui para ter um apoio a mais. Sim. Mas o Flamengo também acabou dando um apoio pra gente. A gente utilizava todo o equipamento do Flamengo ali, do Clube de Regatas Flamengo. Bacana. E aí depois o pessoal falou, chamou a gente para representar o Clube de Regatas Flamengo. No começo, falou, mas como que vai ser isso? Porque a canoagem hoje está sendo um esporte um pouco mais de visibilidade. Sim. Mas antes a gente nunca tinha essa questão de transferência, de atleta de um clube para o outro e tal. E aí a gente falou, vai ser uma honra para a gente representar o Clube de Regatas Flamengo. Então a gente veio em 2011, começou a representar o Clube de Regatas Flamengo. Era eu, o Nivalter, o Vladimir, o Ronilson e o Erlon. A gente foi os pioneiros da canoagem no Clube de Regata. Aí a gente começou a representar o Flamengo. Depois teve umas confusão que a gente acabou saindo daqui do Rio de Janeiro, mais pela confederação mesmo, que a confederação acabou fazendo outro núcleo em São Paulo. A gente foi para lá, mas eu fui campeão mundial júnior em 2011, representando o Clube de Regatas Flamengo. E aí eu fui representando o Flamengo até 2013. Aí depois de 2013, a diretoria estava passando por uma reformulação, a gente acabou saindo, muito do esporte acabou saindo, né, por essa questão. Mas em 2019, quando veio a nova diretoria, eu já tava com vontade de vir representar o Clube de Regatas Flamengo, que querendo ou não, tipo assim, não era nem eu representar o Clube de Regatas Flamengo, era eu aproveitar um pouco de ter essa visibilidade, né? Porque Sim. a canoagem, querendo ou não, ainda tá tendo um crescimento, ainda tem possibilidade de crescer muito mais dentro do esporte nacional. Como eu falo, pessoal, o Brasil é um país que devia ser canoagem como fosse futebol. Porque o futebol, a gente tem qualquer campinho, qualquer rua tá jogando bola. E a canoagem, qualquer lagoa, qualquer rio, dá para praticar canoagem. A gente tem água, o líquido o ano inteiro. Sim. Então eu tinha vontade de voltar a representar o Clube de Regatas Flamengo. E aí em 2019, eu conversei com a diretoria, a gente acabou vindo. E hoje não tem só eu, como tem mais 3 atletas da canoa representando o Clube de Regatas Flamengo. E eu renovei com o Flamengo, mas com uma cláusula no Flamengo. Sim. De obrigatoriedade do Flamengo de crescer a modalidade aqui dentro. Falei, ó, é o seguinte, que também não deu certo, a gente tentou formar uma escolinha aqui, mas a diretoria passada não teve muita vontade, né, de fortalecer. E agora com o Marcos Vinícius e o Marcelo também, a gente falou, ó, eu quero que vocês tenham a obrigatoriedade de formar, porque, creio ou não, eu vim de fora. Pô, excelente. Mas eu quero que vocês formem campeões, assim como no futebol, dentro da escolinha canal, porque, cara, é um esporte. Aqui, né? Isso, porque é um esporte que não é muito difícil. Pra você ter ideia, em Lagoa Santa, a gente tava lá desde 2014. Isso, desde 2014. E nunca fizeram a escolinha lá. Aí, quando fizeram, em um ano, o pessoal estava sendo terceiro lugar por equipe no brasileiro. Tem muito talento, né? Isso. E eu falei, cara, e a escolinha de lá de Lagoa Santa não tem muito investimento. E aqui você tem uma lagoa,
Tem um clube que tem todo o material já tem os barcos de canoagem aí. E se você montar aí, em 1 ano, em 2 anos, vocês estão tendo a possibilidade de já estar sendo um campeão brasileiro. Entendeu? Na canoagem. Entendeu? E aí, só que às vezes... Surgirão outros Isaquias. Surgirão outros. E formado aqui em casa, né? Então, isso eu meio que obriguei o Clube Regata Flamengo a ter essa responsabilidade de formar bacana. Uma escolinha a mais aqui, porque... Assim como o futebol, como a ginástica, como o pessoal do Remo também, tem a possibilidade de expandir a canoagem aqui. Com certeza, e com a visão olímpica e a experiência do Marcos Vinícius, né, que cuida dessa área, com certeza, e com a tradição do Flamengo, né, de esportes olímpicos, de várias modalidades, é um casamento perfeito. Aliás, é importante falar isso, Isaquias, porque a gente vê o seu exemplo, vê o exemplo da Rebeca, grandes campeões que estão em destaque, mas a vida do atleta... ela não é fácil. E um apoio como esse do Flamengo é muito importante, né? Cara, é muito importante. Como eu falei, eu estava até conversando com você no começo, que o ano olímpico é o mais importante. Se pegar qualquer entrevista minha, qualquer entrevista do meu treinador, a gente fala. O nosso foco é Olimpíadas. Sim. E a gente veio em 2016 ganhando medalha. 2020, 2021 a gente ganhando medalha. E em 2023 o pessoal desacreditou. O Isaquias foi para casa, não tem mais jeito e tal. E em 2024 a gente estava lá ganhando medalha. Sim. Então o nosso foco é sempre Olimpíadas. Só que o que acontece? No Brasil, a gente tem um apoio do Ministério do Esporte, apoio do Comitê Olímpico. Só que se você, no ano seguinte, é renovado anualmente. Se você no ano seguinte não foi bem no Mundial, ou a vez é cortado, ou a vez é caído pela metade do que você recebe. Então, o apoio do clube, como o Flamengo mesmo, e dos patrocinadores é muito importante, porque, vamos dizer, o Clube de Regata agora renovou comigo até 2028. Então, me dá uma tranquilidade de eu seguir treinando focado para Olimpíadas. Então, não preciso me preocupar com o Mundial do ano seguinte da Olimpíadas. Quando no seguinte da Olimpíadas, você nunca vai ver um campeão, às vezes, indo bem. Sempre ele dá uma descansada, que é natural, é preciso, na verdade, não é nem natural, é preciso o atleta descansar. É o fim de um ciclo. Isso, né? Então a gente dá uma descansada, diminuída, para começar a subir de novo, porque na canoagem a gente sempre vê também. A gente vê cara que a gente vai na Copa do Mundo, vê uns caras que já tá aqui. Sim. E a gente tá subindo. Então chega na Copa do Mundo, a gente acaba perdendo para esses caras. Só que quando chega no Mundial, eles estão aqui embaixo, a gente tá lá em cima. A gente acaba ganhando deles, porque a preparação tem que ser exata para aquele momento. Então, quando um clube, a importância do Clube de Regata Flamengo na parceria com a Rebeca, dá uma tranquilidade da gente descansar um ano após as Olimpíadas, reduzir a carga de treinamento, porque não dá exatamente... Eu não tenho lesão, mas você vê o caso da Rebeca, que é um esporte que direto está castigando o joelho. Sim. Então, você vê que a Rebeca teve muita cirurgia, e se um atleta com uma ginástica não descansar, cara, é lesão na certa, né? Até o Zanetti também, que já representou, acho que representou o Flamengo, né? O Zanetti, o Zanetti. Sim. Ele teve uma lesão no ombro e que é natural nós atletas. No futebol também, você vê, o treinador sempre falando, vamos dar um descanso pro jogador, porque senão o jogador não aguenta chegar no final da temporada. Então, a importância do clube é muito valiosa para o atleta, para poder dar uma tranquilidade financeira e também de apoiar, né? Falar, não, nosso atleta esse ano ele vai dar uma reduzida no treinamento provavelmente nos campeonatos, para poder focar no campeonato mais importante, que é a Olimpíada, né? E o Flamengo sabe muito bem fazer isso, né? À toa que o Flamengo tem grandes atletas na Olimpíada chegando lá para ganhar muita medalha. É verdade, se o Flamengo fosse um país no quadro de medalhas, ele estaria à frente de muitas nações. Acho que foi da Argentina, né? Tem mais medalha do que a Argentina, é verdade. E a torcida do Flamengo é maior do que a população da Argentina. Ou seja, é o Mengão, é isso aí. Você está na Flamengo TV com o MengoCast. Seu like, sempre muito importante. Compartilhe, comente, se inscreva na Flamengo TV. Vamos aproveitar a oportunidade de conversar com essa lenda aqui, esse grande nome do esporte brasileiro no Museu do Flamengo e na história do esporte brasileiro, o Isaquias Queiroz. Teve uma vez que foi o Raul, né? Eu vou até cobrar o Marcos Vinícius depois. O Isaquias, agora tá na hora de colocar a plaquinha sua ali embaixo. Tem que botar. Calçada. Não botar ainda não. Eu falei até com ele para botar um desenho meu aqui na frente aqui do museu aqui. Tem o pessoal do Remo. Opa! Porque... Alô, produção, vamos cobrar aí. Vamos lá botar a placa do homem do Isaquias. Ô, Isaquias, conversando com você rapidamente assim, dá pra perceber que você é muito Flamengo, né? Você falou, porra, tava no Maracanã ontem e tal, no jogo do Vasco eu não fui. O jogo do Vasco foi sendo hora, mas foi isso aqui, pega um voo aí. Eu tinha acabado de treinar no sábado. Aí pega um voo aí era pra pegar um voo às 2 e pouco, chegava às 4 horas, dava pra vir.
Cara, ele queria que eu pegasse o voo às 5 horas. É. Chegava às 6h25 e o jogo começava às 6h30. Falei, cara, eu vou ter que chegar. E se o voo atrasar? Vai atrasar. Chego lá, ainda demora pra desembarcar. Vou ter que sair do aeroporto pra ir pro Maracanã. Falei, cara, eu vou chegar, já ter acabado o jogo. Ele falou, não. Aí a minha esposa ficou doida pra vir ainda. Eu falei, não, faz o seguinte. Vamos, na próxima vez a gente vai com mais calma. Você deu bem isso aqui. Aí agora foi, não, mas aí o pessoal foi daqui, você se livrou e tal. Eu falei, não, cara. Lógico, é um jogo difícil, igual eu falo às vezes, o pessoal, né? Eu acompanho muito futebol. Eu almoço assistindo o jogo aberto, né? Às vezes tô acompanhando sempre o Flamengo TV, né? Pelos conteúdos. Eu tive a oportunidade de também ver que apresentar ali, né? Ser como comentarista ali. Uma vez eu tava com o Hernandes Brocador, acompanhando também sempre o Gustavo. Frazoeiro, né? O Frazoeiro, isso aí. Até às vezes eu acompanho ele, quando o Flamengo vem para alguma coisa de errado, ele fica pirado. Ele fica maluco, ele fica doido, ele fica doido. Agora, você mora em Lagoa Santa, Grande Belo Horizonte. Isso. E ali em Belo Horizonte, pertinho da sua casa, você teve uma alegria muito grande recentemente como torcedor do Flamengo, né? Então, a rivalidade ali é grande ali. A gente foi pro Arena MRV, né? Primeiro título do Galo deu pro Flamengo, né? Primeiro título dentro de casa. Ficam bravos com isso, rapaz. Eu tenho um vizinho, nosso vizinho lá é atleticano. Cara, porque foi esse dia eu até subi no muro e tava fazendo churrasco. Ele ficou triste, rapaz. Será que vai ter a primeira vitória agora no Brasileirão? Aí ele fica pirado. Mas nesse dia, cara, pra gente foi muito bacana, que a gente pôde acompanhar o Flamengo de perto. A gente foi até na concentração lá do Flamengo no hotel. A gente não conseguiu acompanhar de perto, tirar foto dos jogadores lá, mas a gente teve a oportunidade de estar no estádio lá, né? Acompanhar o meu filho, o Sebastião, o Luiz também foi pra lá. Quando eu tava fazendo o leite do Luiz, os caras fizeram o gol. Entendeu? Rapaz, às vezes até eu falo pra mim, cara, eu prefiro ver o jogo em casa, que tem um replay. Sim. Você fechou o olho, às vezes o cara faz o gol e fala, cara, e o gol? Já foi, parceiro, agora já foi. Mas a gente teve a oportunidade de ver o título do Flamengo pode dizer, como fosse na nossa casa ali, né? Que a gente mora em Lagoa Santa, pertinho, então pra gente foi uma alegria imensa ali, poder estar com a minha família lá. Como eu falei, essas oportunidades de poder sair, fazer uma coisa diferente, isso para mim é muito bacana, porque eu saio dessa rotina de canoagem e, como eu falei, vim aqui no Rio de Janeiro, poder vir aqui na saída do Flamengo, ir no Maracanã, para mim é uma coisa muito especial, de poder sair, de ganhar aquele carinho da torcida. Eu tava lá, o pessoal me recebeu muito bem lá, foto pra caramba lá, às vezes eu perdi o jogo, porque o pessoal diz aqui, tira uma foto pra mim aqui, faz uma foto comigo, um vídeo comigo. Aí, mas é muito bacana, cara, de poder estar junto da torcida do Flamengo. Um dia desse eu vou poder, quem sabe, poder estar no meio daquela torcida organizada ali, né? Ali é outra, acho que ali é outra energia, né? Que a gente tava agora no camarote e no Maracanã mais ali. Então a torcida é um pouquinho mais organizada. Sim. Tá em pé, senta aí. Mas eu acho que naquela torcida organizada ali, eu acho que deve ser outro. Vai lá do povão, que o povão vai adorar. Olha aí, torcida do Mengão. Vamos chamar o Isaquias para ver o jogo no meio da nação. Vai ser muito bacana, muito legal. E esse ano promete, hein, cara? A gente teve dois títulos, né, amor? 2 Copas do Brasil. Pé quente. A Copa do Brasil aqui no Maracanã. 2022, Flamengo e Corinthians. 2022, foi 2022. Flamengo e Corinthians nos pênaltis, E depois, 2024 lá na Arena RV, Arena Rubro-Negra também, né? Rapaz, o pessoal do Galo fica bravo. Mas esse ano promete, hein? Muitos títulos, hein? O Mundial, vem o Mundial, isso aqui, olha aí. O Mundial, cara. Eu tava tendo até acho que a ICF, não, como é que fala o nome? A organização, né? A FIFA. Tinha feito, não sei se regularizou, se oficializou, que os clubes que iam participar do Mundial podiam pegar um jogador emprestado. Pode contratar, pode. Eu vi o pessoal dizendo aí, quem sabe o Cristiano Ronaldo joga pelo Flamengo aí, né, no Mundial. Se você pudesse, quem você traria para jogar no Flamengo no Mundial? Rapaz, trazia o Vinícius Júnior de volta. Boa, hein? Vinícius Júnior. Eu acho ele vai estar no Real Madrid lá. O Cristiano em frente a ele. Não, mas aí, faz o seguinte, deixa eu jogar lá, né? Mas acho que o Vinícius Júnior, o Cristiano Ronaldo, eu vi até uma vez que ele estava querendo colocar ele no Maracanã, né? Tem a possibilidade dele colocar os pés na calçada da fama do Maracanã. Cristiano Ronaldo, deixa eu ver outro aqui, cara. Rapaz. Já pensou o Cristiano Ronaldo com a camisa do Flamengo? Muito, porque eu acho que o Flamengo tem eu ia trazer o Salah ali, mas eu acho que o Wesley ali dá quando ele sobe ali, faz uma diferença bastante no Flamengo, né? Ali, Cristiano Ronaldo ia ser legal, hein? CR7 com o manto sagrado, hein? Quem sabe? Que loucura, hein? A nação ia ficar doida. Bacana, eu desejo aí do Isaquias. Agora, Isaquias, a gente tá caminhando aqui pro final do nosso papo, muito legal no MengoCast. Tenho certeza que você está gostando. Deixa aí o seu like. Estamos no Museu Flamengo, local que conta a história linda
da maior potência do esporte na América, um dos maiores clubes do mundo, que é o Clube de Regatas do Flamengo, e com um cara que está na história desse clube, está aqui, o Isaquias Queiroz, grande campeão olímpico do Brasil, orgulho do esporte brasileiro e orgulho da nação. Mas a gente não pode terminar esse papo sem você falar da Dona Dilma. Fala da Dona Dilma. Quem é a Dona Dilma? Qual é a importância dela para você? Fala da Dona Dilma. Primeiro, o pessoal nunca vê muito minha mãe nas redes sociais. Ela é uma mulher que não gosta de tirar a foto de jeito nenhum, cara, né? Até eu tenho pouca foto com ela. Só tenho foto que mais do meu casamento. Ela é mais reservada. É mais reservada. O pessoal vai, vou lá daqui, vou lá fazer uma filmagem sua mãe. Eu falei, cara, vai lá, mas não vai conseguir, não. Não quer falar, Não vai conseguir, que ela não gosta, não. Mas minha mãe, ela uma mulher guerreira, cuidou de 10 filhos, na verdade, né? 10 filhos? Isso, porque meu pai teve 4 filhos, aí a esposa dele tinha falecido, aí conheceu minha mãe acabou cuidando dos filhos dele. Depois teve a gente, mais 6 comigo, né? Então tenho 3 irmãos em São Paulo, mais 2 na Bahia. E comigo em Minas Gerais, né? Às vezes tá espalhado os irmãos. Tá espalhado aqui no Brasil. 10 filhos? Isso, 10 filhos. Então, ela cuidou de tudo, todo mundo, trabalhando ali na época da rodoviária em Baitaba ali, todo mundo conhecia ela. Você perdeu seu pai muito cedo, Eu perdi né? quando eu acho que eu tinha, agora não me engano, tava com 4 anos de idade. E a Dona Dilma segurou tudo. Segurou tudo. Então, graças a Deus, a gente... Graças a Deus, eu dei muito trabalho para ela. Você contou umas histórias. Mas nunca eu fui pro caminho errado, sempre a gente escutava muito ela, uma mulher religiosa, mas eu sempre fui assim, cara. Eu sempre fui um cara meio que gostava de... Eu queria descobrir o mundo. Como eu falo, pessoal, quando eu era mais novo, eu queria... Foi, cara, tipo assim, não queria ser famoso, mas foi, cara, eu quero que as pessoas lembrem do Isaquias. Eu quero ter o reconhecimento, eu quero que a pessoa... Eu queria realmente, essa questão, não a questão da fama, mas que o que hoje já é. Deixar um legado, fazer alguma coisa. Que o pessoal chegasse ali e não vai conseguir apagar o que eu fiz dentro do esporte. Você conseguiu, cara. Isso. Você conseguiu. Então, eu saí novo de casa, quando saí com 15 anos de idade, eu tinha falado com ela e quando eu falei com ela, pô, vai com Deus. Aí, na época eu saí só com R$50. 50 reais? Isso, que ela me deu. O meu irmão mais velho também, o Berg, sempre me ajudou nas viagens lá quando eu era mais novo, mas só que eu falei, cara, essa é a minha oportunidade. Eu vou abraçar, eu vou em busca disso aqui. Então, eu saí de casa com 15 anos de idade. E desde os 15 eu tô na seleção. Então, foi uma vida, como eu falei, foi uma vida dedicada ao esporte. 16 Isso. Então, minha vida toda foi olhando para esse lado, mas sou muito grato à minha mãe pelo que ela fez por mim. Como eu falei no começo, ela tinha muito medo de ter acontecido alguma coisa, porque quando eu sentia muita dor no abdômen, às vezes eu tinha que ir para o hospital, tomar soro, tomar medicamento, porque é uma dor insuportável. Porque quando a gente fez a cirurgia, uma cirurgia ali que não foi muito bem pensada, né? Quando o pessoal olha, cara, por que cortaram a sua barriga de um lado a outro? Meu Deus. Já que foi um rim, não podia abrir do lado uma incisãozinha. Vai saber, né? Aí foi abençoado, hein, Zé? E tanto que até quando eu tava morando aqui no Rio de Janeiro, o pessoal do Flamengo, do Comitê Olímpico, chegou a fazer umas ressonâncias para ver se tinha... Porque sempre corre aquela história, né? Que o pessoal acaba esquecendo algum objeto na cirurgia. Sim. E aí fez uma ressonância para ver se tinha alguma coisa, porque era meio estranho eu sentir dores. Sim. Por nada assim, né? Mas hoje, graças a Deus, eu não sinto mais dores nenhuma. Isso me incomodava muito antigamente, às vezes eu deixava de treinar porque sentia uma dor insuportável no abdômen. E aí, graças a Deus, hoje não sinto mais nada. Passou isso? Já passou, mas minha mãe sentia muito medo, aí ela falava, o médico falou que você não pode fazer esforço físico. Hoje eu levanto no supino 160 quilos. Rapaz, então cara, foi a piscina lá em Moleza pra você. Não pode fazer esforço físico, não pode pegar peso. Eu falei, cara, se eu fosse escutar o médico, eu estaria hoje tendo que me aposentar, porque eu não podia trabalhar, não podia fazer nada, mas ela sempre tinha medo, às vezes na verdade é mais cuidado de mãe, né? É mãe, questão de mãe. Mas hoje ela tá com a gente lá em Minas Gerais. Ela mora lá com você? Então, ela não gosta de sair da Bahia. Ela é igual eu amo minha Bahia, eu gosto de estar na Bahia lá, mas eu moro em Minas Gerais lá e a minha esposa morou aqui no Rio. Sim. Às vezes eu sinto saudade do Rio, às vezes a gente vem pra cá. Legal. Um pouquinho. Bacana. Mas ela é muito apegada à Bahia, então ela vai em Minas Gerais, passa 2 meses, 3 meses. E volta pra casinha. Volta pra lá e quando sai vai chorando. Ai, meus netos, não sei o que. Fica aí, você não quer ficar aqui porque não quer. Entendeu? Mas se quiser, tem quarta vontade aqui, mas ela é muito apegada à Bahia. Ela viveu a vida toda dela na Bahia lá. Mas, cara, eu sou muito grato a ela. E acho que sem ela também não. Também não, sem ela não teria chegado aqui hoje, porque ela soube muito bem cuidar dos filhos dela, né? Orientar certinho. Que legal. E eu senti, logo no começo da nossa conversa, que você se emociona muito quando você fala, quando você volta à sua cidade.
O Baitaba, né? O filme é um filme bonito, né, cara? Cara, como eu falei, tipo, você sabe, eu assisti aquele filme do Pelé, né? Pelé Eterno. Isso, e às vezes eu me volto assim, eu falo, cara, eu tava com minha esposa lá, eu não sou muito de holofote, eu não gosto muito. O pessoal diz que vamos desfilar no carro de bombeiro. Eu falei, cara, eu não gosto, sabe? Eu me sinto como eu estivesse acima dos outros, assim e tal. Só que quando eu Puxou a Dona Dilma, Dona Dilma também. Só que quando eu subi assim no carro, eu fui quando eu ganhei Mundial, a Olimpíada do Rio de Janeiro e tal. Mas quando eu ganhei a medalha de ouro, igual a gente fala, você pode ganhar 10 medalhas olímpicas, prata, de bronze. Mas você vai ser medalhista olímpico e tal, mas uma de ouro vale tudo. Né? Vale tudo. Você pode ganhar só uma medalha de ouro. Eu falei, cara, eu cheguei lá. Já foi. Então, quando eu ganhei a medalha de ouro, eu tava lá, cara, eu falei, eu falei, cara, eu fui campeão olímpico, tipo assim, tinha amigo meu lá e falava, caraca, mano, você conseguiu, você chegou lá, aonde ninguém acreditaria em mim, entendeu? Tipo assim, como eu falei, sair de uma cidade pequena, de um esporte que ninguém tinha conhecimento, ninguém sabia no Brasil direito o que era canoagem, conhecia o quê? Caiaque de passeio e tal, mas canoagem de velocidade, muita gente falava, cara, eu nem sabia falar disso, nem sabia falar que o pessoal que tinha isso no Brasil. Você mudou a história da canoagem, então, sair de Baitaba, do sul da Bahia ali, para ganhar o mundo, para ser campeão olímpico, brigar com as potências do Brasil, que hoje o Brasil é uma potência, o Comitê Olímpico está investindo muito na seleção. Então, isso para mim foi uma coisa marcante na minha carreira e que eu tenho muito orgulho. Cara, como eu falo, pessoal, não tem por que eu não ter orgulho da minha cidade, do Rio de Contas, onde eu saí, porque se não fosse aquela cidade, não fosse aquele rio, vamos dizer, o Baitaba existia, mas aquele rio não passasse ali, eu não estaria aqui hoje, não tinha. E o Baitaba significa o quê? Cidade das Canoas. Olha aí. Nada por acaso, é o destino. É o destino ali. Né? Então, graças a Deus, eu dou muito valor de onde eu vim, das minhas origens. E, igual eu falo, pessoal, antigamente eu era mais tipo, brigão. Sabe aquela piadinha? E a gente já ficando mais velho, já ficando mais calmo. Tipo, que baianagem, de baianagem. Rapaz, você ficava bravo? Irado, velho. Não, desculpa isso aqui. Você ouvia muito isso por aí, né? Muito isso. Que baianagem, não sei o que, parece baiano e tal. Aí o pessoal tinha vez, o pessoal queria me zoar. Baiano é preguiçoso. Aí eu falo, o seu 1.000 metros é uma prova mais lenta, né? O seu 1.000 metros é uma prova mais demorada, 3 minutos e 45 a 4 minutos, dependendo do vento. Mas a prova do C1 já é uma prova mais explosão, mais rápida. Aí quando o cara fala, baiano é preguiçoso, eu falo, rapaz, você sabe quem é o campeão mundial? E que fez um baita de um tempo no C1 que era da canagem? Quem? Eu falei, eu. E sou baiano. Como é que eu sou preguiçoso? Como é que a gente é preguiçoso? Não, isso aqui é porque é brincadeira. Eu falo, não, essa brincadeira tá errada, meu filho, não tem como não. E tipo assim, quando eu vou na Bahia, eu vejo o corre, né? Então, lógico que é a brincadeira, a piada e tal, não sei o que e tal. Mas às vezes é uma piada que eu não levava muito, não gostava muito, né? Hoje eu levo mais na brincadeira. Mas igual eu falo, pessoal, às vezes quando eu tô muito, assim, vou dizer, treinando muito pesado, já sobrecarregado, eu falo, cara, eu preciso ir na Bahia. Aí quando eu vou na Bahia, só de descer lá em Ilhéus, lá, que é o aeroporto mais próximo, eu já sinto aquele ar. Tô em casa. Tô em casa, entendeu? E aí, igual agora mesmo, agora vai ter o São Joãozinho, né? Já vai pro treinador, é o seguinte, vai ter o São João. Opa, você gosta. É um ano mais tranquilo. Que beleza. Aí tem o São João lá em Bicuí, que eu gosto de ir. A minha cidade esse ano também vai ter um São João bacana pra caramba lá. Que bacana. Mas a gente sempre vai lá em Bicuí, né? Que é a cidade do forró. Que legal. Tem olha o nome da festa, Brega Light e Ticomia. Eita, que sucesso, hein? Olha o nome da festa, cara. Deboche isso aí. Mas a gente gosta muito de lá e isso pra mim é uma coisa de voltar às origens, pra mim é uma coisa sagrada. Todo mundo, em 2018, quando Jesus Molan já estava já tinha pegado o do câncer dele, né? Que ele morreu de um câncer, um tumor cerebral. E aí eu tava treinando, aí ele falou, Isaquias, você tá correndo demais. Vai lá na Bahia. Bom. Porque ele queria que eu reduzisse. Ele já entendia, já. Porque ele falou, cara, eu não preciso de você, eu não quero que você tenha nesse ritmo agora, senão vai chegar lá na frente, não vai ter o gás para queimar na hora da prova. E aí eu fui pra Bahia, e aí, só que quando eu voltei melhor ainda. Aí ele falou, cara, foi o seguinte, antes do Mundial, mandar você ir na Bahia passar uma semana. Vai na Bahia, garota. Só que eu não vou mentir. Tipo assim, quando eu tô na seleção, eu treino pra caramba. Só que quando eu vou na Bahia, cara, vou aproveitar um pouquinho aqui, né? Aí treino menos.
aproveito mais. Mas te Mas, fiz muito bem, mas te faz muito bem. Exatamente essa energia, esse bom, é contato bom. com o pessoal da Bahia, pra mim, é sagrado, é muito especial. Então, por isso que às vezes eu vou lá e volto melhor ainda. Que legal. Agora, Isaquias, vem aí Los Angeles 2028, já li aqui a sua imensa lista de medalhas, mas você acabou de conquistar uma medalha de ouro, é isso? Isso. É por isso que você está aqui no Rio de Janeiro. Eu tava no Brasileiro, ganhei, na verdade, foi 3 medalhas de ouro na Copa. 3 medalhas, mais 3 medalhas na lista de Isaquias. Não é é lógico que é uma competição um pouco menos valorizada, vamos dizer assim, do cenário nacional, mas até o Flamengo também estava conversando com o treinador, né, com o Lauro, que ele falou, cara, vamos tentar trazer alguma coisa pro Rio aqui, fazer alguma coisa para fazer a canoagem crescer ainda mais. Eu tô até nesse meu ramo também, eu quero finalizar a canoagem, quando finalizar, eu quero que a canoagem tenha mais visibilidade. Então, eu quero organizar uns eventos para popularizar ainda mais a canoagem. Evento mais mano a mano, igual teve uma vez no Rio de Janeiro aqui, que o Sebastião Brendel veio aqui, a gente competiu junto, para deixar mais dinâmico e a pessoa conhecer, as crianças querer mais ainda, se apaixonar mais ainda por essa modalidade. Então, acho que ao longo dos anos a gente vai crescer mais a modalidade, vamos deixar ela mais famosa ainda, assim, como o futebol. E quem sabe, depois que eu parar aí, uma frente da canoagem aí. Rapaz, eu ia te perguntar exatamente agora, qual é o sonho do Isaquias? Te faço essa pergunta, é esse? Olha, vou lhe falar que a vida de treinador não é boa, não. Não, cara? Não, porque eu ainda tenho a possibilidade de treinar e em casa aproveitar minha família. Sim. O treinador, ele chega em casa no final de semana, ele tem que preparar o treinamento da semana que vem. Ou às vezes, às vezes a programação toda tá feita, mas tem que refazer, né? Sim. Às vezes acontece um imprevisto, o atleta começa a ficar mais cansado, tem que mudar. Então ele tem uma obrigação a mais de chegar em casa, fazer o treinamento, vamos fazer o treinamento especializado para esse atleta. Então a vida é um pouquinho mais presa ali, então, né? treinador Isaquias... Não, o treinador eu quero ser porque eu sou um cara que eu gosto muito dessa área. Tá. Mesmo como atleta agora, eu pergunto até, vamos aqui, passa aqui, ó, bota a remada assim desse jeito, o quadril, a perna, o braço de cima deixa mais reto, tenta fazer o barco andar mais, não deixa o bico subir Vai muito. ser o Felipe Luiz da canoagem? Quem Felipe sabe, Luiz né? era assim também, cara. Até o Lauro mesmo, ele fala, cara, isso aqui eu vejo você no ramo como treinador, não vejo você como... atrás como supervisor, como presidente. Você sabe que o Felipe fazia isso, né? Ele ficava perguntando aos técnicos, perguntou ao Jesus, como é que você faz esse treinamento? Perguntou a todo mundo, ele já pensando em um dia ser treinador. Só que, lógico, tipo assim, você ser um presidente é uma coisa. Agora, você fazer um clube, o Clube de Regatas Flamengo, o futebol ser campeão de uma Libertadores, de um Mundial é outra. Você pegar um atleta que não é campeão e formar, se ele ser campeão olímpico, cara, é outra coisa também. É uma experiência que não é todo mundo que vai ter. Exato. Você pode ser o presidente do Clube de Regatas do Flamengo, mas não é a mesma coisa de você ser o treinador na beira do campo ali e fazer o cara, você tem que jogar desse jeito, fazer assim, embora de repente o time tá perdendo, igual o River Plate lá, 2019, e do nada o time virar. Que loucura. Entendeu? Então é pegar ali, essa é a minha vontade, de pegar, formar um campeão. Sim. Eu tenho vontade, mas eu sei que a rotina também é a mesma coisa, né? De ser atleta, às vezes é pior ainda. Então, mas eu tenho muita lenha para queimar ainda, mas eu quero ajudar também, como eu falei, ajudando, mesmo sendo atleta ainda, quero estar ajudando a canoagem a crescer ainda mais dentro do esporte brasileiro, né? Eu fazendo a minha parte como atleta já está ajudando, mas também fazendo outra de divulgação, de aparição em eventos, isso ajuda bastante o nome da canoagem crescer. Né? Tem muita coisa a fazer o Isaquias. Agora, Isaquias, histórias interessantes. Que prova foi essa que você ganhou uma medalha, mas antes de cruzar a linha, você caiu na água e perdeu a medalha? Que história é essa? Tipo assim, nem de vitórias nós atletas vivemos, né? A gente tem a nossa derrota, que às vezes é bom pra gente voltar para casa, ensina muito, voltar para casa, vou treinar mais para ganhar, né? Então, quando a gente fala dessa questão da matemática, de ver como o cara tá andando, isso tudo. O Jesus, né, o Jesus Molan, ele sempre ficava de olho. Tinha vezes que primeiro teve um campeonato na Alemanha, em 2015, que quando eu passei o 500 metros, depois, Isaquias não chega. O Lauro falou, como assim? Pô, não chega, Isaquias tá tão rápido que não vai chegar, não vai aguentar. Eu disse, cheguei no 250, não aguentei remar mais. Rapaz. Aí na Rússia, isso foi na Rússia em 2014, meu segundo mundial, adulto no seu 1.000 metros, eu saí rasgando, botei na frente, meti ritmo. Eu liderei a prova eu vou botar 99,9 os 1.000 metros. Só que muita gente às vezes pensa que a gente rima só no braço.
Sim. Só que a gente usa a perna, usa o quadril, usa o tronco. Interessante. E nessa jogada, quando faltou 1 metro para eu chegar, posso dizer, eu joguei o barco que a gente chama do finish, né? Que a gente dá a última remada, empurra com o pé e joga o tronco para trás. Sim. A canoa, igual os caras atletismo jogam para Ganhar um trás. embalo. Mas a gente joga para trás para a canoa pular para frente. Sim. Quando eu joguei, a perna faltou força, faltou energia. Aí quando eu fui caindo, a perna não aguentou. E aí quando eu toquei na água, ele não tinha passado nem chegada. Só que quando eu saí da canoa, o barco passou. E aí eu passei em primeiro, mas literalmente, como a canoa passou sozinho, me jogaram para último. Aí eu comemorei ainda, tem um vídeo na internet, eu comemorei na água ainda. E aí no telão ainda me colocaram em segundo. Só que quando eu tava lá fora, me falaram que eu tinha ficado em último, porque fui desclassificado. Cara, Mas com certeza teve um ensinamento aí. ali foi uma dor tremenda pra mim. Eu saí da água chorando pra caramba. Só que mesmo assim, ali naquele momento, eu falei, não, eu quero saber o seguinte, eu vou lá no pódio, eu quero ver o pódio, que eu quero que eles saibam que essa medalha é minha. Que legal. E eu quero ficar com mais raiva ainda, porque no dia seguinte tinha outra final. Aí na mesma final tava eu, Sebastian Brendel, que ficou em primeiro, na 1.000 metros. O Martin Fuchs foi em segundo. E aí na final do 1.500 metros, eu acho que eles pensaram, isso aqui deve estar abalado, não vai conseguir remar direito. Poxa, meu filho, deu outra rasgada, que eu falei, agora essa medalha é minha, ninguém toma. Aí eu fiquei em primeiro, ganhei medalha de ouro, Sebastian Brendel em segundo e eu fui em terceiro. Então eu mostrei pro pessoal que, mesmo eu tendo aquela derrota ali, eu não ia deixar aquilo ali me abalar. Claro. Entendeu? Então eu treinei muito pra chegar naquela medalha, então... eu tive que me recompor, mesmo novo ali, eu tava com 19 anos, 19, eu tava com 20 anos ali, eu tava com 20 anos, então o cara chegou, perdeu uma medalha com 20 anos, perdeu uma medalha no finalzinho, era pra ter se abalado ali, deu, já foi, não quero mais, tô com medo, não, foi não, vou mostrar pra eles que eu sou capaz, no dia seguinte eu ganhei a medalha de ouro, e aí eu saí muito feliz daquele campeonato pela medalha, pelo jeito que eu me comportei ali, né, de me superar em cima de um desafio enorme ali, né? Foi um grande ensinamento, com certeza. Agora me conta, e pra galera que tá ligada no MengoCast na Flamengo TV, deixa aí o seu like, o que aconteceu com a sua medalha de prata em Paris 2024? Paris... Normalmente a gente pega a medalha e não deixa ninguém pegar, né? Só que eu sou um cara que muita gente fala, pô, nem todo mundo devia pegar medalha, só os campeões. Eu falo, não, cara, você já imaginou quando alguém vai ter a oportunidade de segurar o troféu da Libertadores? O oficial, né? Sim. Não é todo mundo. Tá aqui, tá no Museu Flamengo aqui. A taça da Copa do Mundo, de clubes. Sim. Então, a Olimpíada também é raro, é pouco que os campeões. É então, um objeto sagrado. Só que o Sebastião, ele brinca com a minha medalha pra lá, brinca pra cá, e aí cheguei, quando eu subi no Sebastião, seu filho? Sebastião, isso, meu filho. Aí quando eu subi no pódio, eu peguei a medalha, aí tava todo jornalista cercado lá e tal, aí eu fui ver a minha esposa lá, no Sebastião e o Luiz. Aí eu botei a medalha no Sebastião. Aí ele pegou a medalha, levantou pra todo mundo. Só que quando ele tirou, ele foi me dar e eu não peguei direito, ele soltou. Foi uma quedinha, acho que 1 metro de altura. Rapaz. Quando eu vi, parecia que ficou uns 3 dentes na medalha. Aí o pessoal, isso aqui, troca a medalha, ele pode trocar e tal. Realmente, eu trocar a medalha. Sim. Aí eles levaram a medalha pra eu trocar na Vila Olímpica. Eu tinha, como a gente ficava fora da Vila Olímpica, a gente não ficou na Vila Olímpica. Aí, antes de eu ir pra Vila Olímpica, assim, no último dia, um amigo meu, o Fernando Pimenta, que é de Portugal, eu mostrei pra ele e tal, já tinha repercutido em site de fofoca, desgrama toda no Brasil. Isaquias, deixa a medalha cair. Eu falei, cara, mas nossa, parece que é uma notícia ruim e tal, assim. Calma, vou trocar a medalha. Aí quando eu falei pro cara, eu falei, pô, meu filho, deixa a medalha cair, mas eu fiquei de boa assim, ele falou... Aí eu falei, mas eu vou trocar. Ele falou, não troque não, pô. Isso aqui é história. É original. É original, o seu filho deixou cair, quando alguém perguntar, não, isso aqui é a marca do meu filho. Então o seu filho, querendo ou não, por um lado ruim, caiu, mas seu filho deixou a marca dele na medalha, entendeu? E aí, levaram a medalha na Vila Olímpica, eu tava no hotel, o supervisor, o Alvo, falou, aqui, essa medalha tá aqui, eu trocar. Eu falei, não, pode deixar, vou trocar não. Deixa a original. Então todo mundo que vai lá, às vezes o pessoal pergunta isso mesmo, mas cadê a marca? Eu falei, tá aqui a marquinha, então... A marca faz parte já da medalha. Acabou que ela ficou mais especial ainda. Isso, ficou mais especial ainda pela medalha. Foi isso que mesmo que ele falou. Aqui, essa medalha tá mais especial ainda pela a marca que o seu filho tem aqui nela, entendeu? Então, que legal. Aí ela tá lá em casa guardadinha lá, entendeu? Tá bem guardada não, fala a verdade. Cuida dela direitinho lá. Fala a verdade, minhas medalhas olímpicas, a minha medalha olímpica do Rio, ela passou 3 anos aqui no Flamengo. Eu deixei 3 anos, eu pensei, que tua medalha do Rio? Eu falei, rapaz, tá lá no Flamengo, no Rio lá. Eu deixei com o pessoal fazer restauração lá. Os pais não vão pegar, não. Depois eu pego. A minha medalha tá jogada lá em casa. Rapaz. Porque eu sou um cara que eu vou em busca de novos desafios. Então eu chego lá, ganho a medalha. Passou. Já descarto. Já passou. Não vou ficar, cara. Vivendo na medalha. Vivendo na medalha. Então eu largo lá. Por isso que eu tô sempre ganhando medalha. Porque eu falo, cara, ganhei, aproveitei, olhou, pronto.
Aí, às vezes, eu levo para um evento ou outro, o pessoal vê e tal, mas eu deixo lá, tá lá. Eu tô tentando fazer alguma coisa lá para ficar melhor, Aham. porque minhas medalhas mundiais, a história minha, né, de Sim. medalha, tá dentro de uma bolsa, de uma mochila. Fazer um museu Eu vou ali, fazer né? tipo um É, museu lá, mas tá meio isso aí. difícil, cara. Museu Isso quando você encerrar a carreira. Marcenaria é cara demais. É, cara. Vamos dar um desconto aí pro Isaquias, Só pô. as Nossa, premiações que eu ganho, eu isso tenho aí. que pagar a marcenaria lá, pô. Muito bom. Isaquias, ó. Isaquias, tantas alegrias Deus deu pra gente, então vamos dar um desconto aí pro nosso grande campeão, o Isaquias, que é. O pessoal fala que É. é mão de vaca não, gente. Tem que ser controlado mesmo, tá certo. A gente tá programando a nossa cozinha lá, eu tô vendo gente falando, isso aqui vai gastar uns 100 mil. Eu falei, não gasta. Não, não é. Fui lá comprar 3 sofazinhos, não, 2 sofás e uma mesa. É isso. Mas Tem que eu- dar valor ao dinheiro, A mulher né? veio com 95 mil. E, Eu falei, moça, rapaz, depois eu mando mensagem pra você, eu falei, não vou dar. não vou não. Mas, meu filho, isso aqui é um carro. Senta e espera que eu vou mandar mensagem. Tá doido? Agora, Isaquias, você gosta de galinhas? É isso mesmo? Olha, Que história é essa aí de galinha na uma sua... galinhazinha caipira É de bom. terreiro é bom, né? A minha esposa mesmo minha esposa não sabia cozinhar, tá? É Quando mesmo? eu conheci a a minha esposa é baiana, É. de Itabuna, e veio morar no Rio de Janeiro. A gente se conheceu aqui no Rio, aqui, É. no quintal do Flamengo aqui. É. Como é que é o nome? No evento teste, É. 2015. É. A gente se conheceu e tal. Depois, em 2017, a gente começou a namorar e teve o Sebastião. Mas eu não sabia cozinhar, sabia fazer o quê? Um frango, né? Um frango grelhado com batata. Eita. E direto pra lá, que era fitness. Né? Comida de atleta. Aí depois a gente começou a estar junto, aí teve que cozinhar. Tem uma vez que ela foi lá em casa, lá minha mãe, ó, corta frango assim, começou a cortar o frango. Dona Dilma ensinou? E quando abriu o papo da galinha, eu não como mais milho, eu não como mais milho. Aí, não, aí ela agora é Masterchef, agora eu tenho que tomar cuidado pra não engordar de tanta comida gostosa. Igual eu falei pra ela, ó, tem que começar a cozinhar mal aí pra não comer tanto. Virou feira. Mas a gente gosta de uma galinhazinha caipira, então eu falei, cara, ficar comprando frango aí, cheio de remédio, um monte de coisa. Eu falei, vou pegar umas galinhazinhas, botar aqui em casa, no quintal, e sem falar que os ovos, né? Os ovos. Sim. É bom. Os ovos estão quase tirando meu turrim, né? É E a isso. gente compra uma tabela de ovo, em 3 dias, 3 dias vai embora. Acabou tudo. É, Muita proteína. Tem que... tá indo muito ovo embora aqui. Tá não. Então já deixa a galinha ali. Aí, vamos fazer o seguinte, vou comprar umas 10 galinhas aqui, e botar uns 10 ovos por dia, já tá suficiente já. Entendeu? Aí a gente tem bastante quintal lá, mas a gente comprou a casa e tem um negócio de cachorro, acho, um canilzinho. Falei, rapaz, olha só, não preciso nem fazer nada, já tá cercadinho, já tá com telhado, só bota um negocinho para botar os ovinhos ali, eu venho de manhãzinha, puf, já foi. Só que aí agora a gente mexeu na terra lá, na piscina toda, aí eu tive que adiar o plano do galinheiro. Aí, mas meu plano é pegar ali, fazer uma estruturazinha legal, botar as galinhas lá, bem confortávelzinha para ela, dar uns ovozinhos, igual o pessoal fala, cara, os ovos que você compra esses ovos que vem industrial, as galinhas botam ovo chorando. Sim. Porque é maltratado. Então, as galinhas de terreiro botam ovo cantando, pode ver. Vai ali, ficar mais gostoso ainda. É. Que beleza. Então, pego ali os ovinhos ali de manhã e tal, já foi. Aí, eu sou até baiano, tem que falar correto. Vou pegar os ovos ali, lá ele, entendeu? Botar lá. Lá ele. Mas aí é exatamente isso pra gente poder ter um alimento mais saudável em casa. As galinhas do Isaquias. Sensacional. Cara, esqueci o nome agora, meu amigo falou lá o nome da galinha que era pra colocar. Olha aí. Gertrude. Olha aí. Gertrude. Pô, Gertrude. Ô, nossa Gertrude. E numa dessas virá ter um negócio pós-carreira aí, olha aí, quem sabe. Rapaz, O Isaquias entrando aí. eu acompanho direto o pessoal falando, gente, eu tenho não sei quantas galinhas aqui, ganho não sei quanto por mês. Eu falei, ó. É bom, olha aí. É uma Pois é, oportunidade. Quem sabe, Isaquias. Isaquias, pra gente terminar esse papo muito legal, que eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando o Mengocast está curtindo. Você, como torcedor do Flamengo, quem é o seu ídolo como torcedor do Flamengo? Olha, eu acho que não só meu, como acho que todo brasileiro, né? O Zico, o que ele fez no Clube de Regata do Flamengo, o que ele fez na Seleção Brasileira, eu acho que pode entrar um, vir outro, né? Lógico que sempre tem grandes jogadores no time do Flamengo, mas eu acho que a história que o Zico fez, o jeito que ele levou o nome do Clube de Regata do Flamengo para o mundo todo, o jeito que ele trata todo o torcedor do Flamengo, eu acho que ele é um dos grandes jogadores do Clube de Regata do Flamengo que sabe representar muito bem esse manto sagrado, né? Então acho que o Zico, como eu falei, não só para mim, como todo torcedor brasileiro, né? Acho que o Zico, ele consegue ter essa ligação, porque todo mundo fala, né? Que ele consegue
mesmo pegar rivais, né, e transformar em um cara que admira ele, né? É verdade. Entendeu? Então é um cara que eu já tive o prazer de estar junto várias vezes, e um grande ser humano, né? Um cara que humilde, ele, o Júnior Maestro Júnior, né? Grande maestro. Então eu acompanho bastante. O Zico, às vezes, ele não faz muito comentário na televisão, né? O Jair Maestro Júnior é sempre comentarista. Sim, ali, o né? Júnior é comentarista há muitos anos. Então eu acompanho bastante, é um cara que consegue transmitir bastante o que está transmitindo, o que está acontecendo no jogo ali, porque às vezes tem muito comentarista que não jogou, né? Que não viveu aquilo ali, que às vezes passam as coisas erradas, mas um cara que, como o Maestro Júnior também, que viveu aquela área ali, que consegue transmitir bastante pra gente, esses dois caras aí, acho que muito manto sagrado. Ah, não tenha dúvida, né? Ídolos de todos os rubro-negros, Zico, Galinho de Quintino e o Maestro Júnior. E uma honra para todos nós, no Museu Flamengo, conversar com esse ícone do esporte brasileiro, Isaquias Queiroz. Isaquias, obrigado, cara. Do fundo do coração. Eu que agradeço. Fico muito, muito feliz de poder representar toda a nação rubro-negra em qualquer campeonato que eu vou. É muito especial poder vir aqui no Rio. Como eu falei, eu vim para a seleção aqui no Rio de Janeiro, comecei a ganhar títulos aqui no Rio de Janeiro. Eu ganhei minha primeira medalha olímpica aqui no Rio de Janeiro, no quintal aqui. Então, fico muito feliz de vir aqui, poder assistir os jogos do Flamengo, poder receber todo o carinho de toda a torcida rubro-negra. Acho que a maior concentração da nação rubro-negra aqui no... É lógico, o Nordeste... No Nordeste lá tem bastante. Tem em todos os lugares. Mas aqui no Rio de Janeiro um metro quadrado, acho que um metro quadrado tem cinco rubro-negros. Então, eu venho aqui parado na rua, então isso para mim é uma coisa muito importante para mim, de poder ter esse carinho, esse calor humano da nação rubro-negra. Para mim é muito especial. Muito obrigado também ao Clube de Regatas Flamengo por acreditar no meu trabalho. Que legal! Grande Isaquias Queiroz, orgulho da nação e do esporte brasileiro, foi o nosso convidado muito especial no MengoCast. Curta, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva na Flamengo TV e venha ao Museu Flamengo para conhecer a história desse que é o maior clube do mundo e também acompanhar detalhes aqui da passagem do Isaquias Queiroz. Valeu, nação! Até a próxima com o MengoCast.